Então, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai entrar com a epidemiologia das neoplasias, tá? Então, a gente vai ver um breve histórico epidemiológico das neoplasias. Vamos ver os fatores que favorecem as neoplasias, os fatores ambientais, os genéticos, envelhecimento, né? E vamos terminar com uma das ferramentas que se utiliza no tratamento de neoplasias malignas, que são os cuidados paliativos, tá? Então, o estudo da ocorrência de câncer nas populações contribuiu substancialmente para o conhecimento sobre as suas origens. Então, atualmente, o conceito bem estabelecido de que o tabagismo é um agente etiológico importante associado ao câncer de pulmão, ou que a gordura na alimentação está associada ao câncer de colo, surgiu principalmente devido a esses estudos epidemiológicos. Os estudos epidemiológicos que estão em construção ainda, por exemplo, associado ao vape, né? É aquele eletrônico que é o vapor, ele está em processo ainda de construção, mas ele já mostra, né, assim, os indicadores de que lá na frente ele vai estar associado, porque o pessoal acha, não, mas tem os que tem, né, os componentes químicos na composição, mas tem os que são apenas vapor de água. Mesmo assim, por conta da vaporização, ele consegue causar dano tecidual e favorece a ocorrência das neoplasias, tá? Então, daqui a uns anos, a gente vai conseguir ver esses gráficos de construção epidemiológica mostrando a associação entre o aumento do consumo desse vape com a incidência do câncer de pulmão, da mesma forma que foi com o cigarro, tá? Então, epidemiologicamente, em torno dos cânceres, muito se questionam por que alguns tipos de câncer têm uma incidência muito maior, mas a mortalidade elevada está associada a outros. E isso está muito associado ao diagnóstico. Apesar de existirem cânceres que eles têm uma incidência muito maior, o diagnóstico para eles é muito mais precoce do que outros. Então, por exemplo, um câncer de pulmão, uma pessoa é capaz de sobreviver com meio pulmão apenas. Perdeu um inteiro, perdeu a metade do outro pulmão e ela consegue viver normal, tá? Ela não sente os impactos. Então, quando ela for perceber que ela está com câncer de pulmão, já está toda lascada, né? Não tem mais como voltar atrás. É diferente de outros tipos de cânceres, né? Aqueles que principalmente têm uma incidência maior, que ele já tem a sintomatologia logo no início da manifestação da doença. Já o câncer de pulmão, ele tem uma mortalidade maior porque ele vai ser diagnosticado muito mais tardiamente do que os demais, tá? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil vai ser de tratar, melhor o índice de sobrevida, ou seja, menos mortalidade, tá? Então, por exemplo, o índice de câncer de mama nas mulheres é o mais elevado dentre todos os cânceres, né? Que a gente vai já ver num gráfico. Mas a mortalidade dele não é tão elevada. E o que é que a gente associa a isso? Um diagnóstico precoce que ao longo dos anos foi melhorando, por quê? Porque a gente foi tendo ferramentas de detecção cada vez mais eficazes. Então, o ultrassom mamário, ele já contribui para isso, a mamografia já facilita isso, as campanhas, até mesmo as políticas de prevenção e de promoção da saúde, dizer, mulher, faça o exame, né, do toque, ou vá, procure o ginecologista para pedir os exames e solicitar. Então, tudo isso favoreceu que esse diagnóstico ele seja feito mais precocemente. Consequentemente, a gente tem uma redução da mortalidade, tá? O que não acontece, por exemplo, no câncer de pulmão, ok? Então, aqui vocês veem, né, ó, de incidência para homens e mulheres. Nas mulheres, a gente tem a maior incidência de câncer de mama, seguido pelo câncer de pulmão, né? E no caso dos homens, a gente tem a maior incidência de câncer de próstata, seguido também pelo câncer de pulmão. Todos esses dados diretamente associados com o fumo, certo? Enquanto quando a gente observa aqui, né, essa determinação de mortalidade, a gente já não encontra a mesma porcentagem, né? A mortalidade associada ao câncer de mama é de 14% do total de mortes de cânceres em mulheres, tá? Enquanto, já quando a gente olha a mortalidade do câncer de pulmão, né, já vai para 26% de todas as mortes de cânceres em mulheres. Mesma coisa aqui nos homens, ó. Apesar da próstata ser de maior incidência, a mortalidade é só de 8% de todas as mortes, né? Enquanto o câncer de pulmão vai ser aí de 27%. Então, qualquer neoplasia que tenha uma manifestação clínica precoce ou que tenha ferramentas de screening boas ajudam no diagnóstico.
Então, as neoplasias mais graves estão relacionadas àquelas que não perdem tanta funcionalidade no processo neoplásico. Então, por exemplo, né, o câncer de pulmão, a gente pode sobreviver com meio pulmão tranquilamente, na normalidade, certo? Só vai ser descoberto uma neoplasia no pulmão quando a área afetada já for muito grande. Então, além disso, né, a gente também tem ferramentas de screening que não são muito precisas para a detecção do câncer de pulmão. Quando a gente faz lá um raio-x, aí não vê aquela alteração, não, isso aqui deve ser uma fibrose, de alguma pneumonia, de alguma doença respiratória que gerou inflamação crônica e deu a fibrose lá. Não é de uma neoplasia. Então, as ferramentas que se utilizam para investigar sintomatologia pulmonar, elas não são tão eficazes na detecção da neoplasia dos pulmões, né? E isso gera o quê? Um diagnóstico tardio. Se eu tenho um diagnóstico tardio, o prognóstico ele é muito ruim, né? A probabilidade de evoluir para a mortalidade, como a gente viu, tanto para homens como para mulheres, vai ser bem pior no caso dos cânceres de pulmão, tá? De screening screening é como se fosse investigação, né? São os métodos de investigação, de seleção, né? Que a gente vai utilizando para investigar se tem alguma alteração ou não. É um rastreio, né? Um método de rastreamento, de investigação. Então, na epidemiologia é importante se puxar para o campo de estudo específico, ou seja, em como isso é explicado pela medicina. Então, pode-se observar que ao longo dos anos, alguns tipos de câncer diminuíram muito a sua incidência devido à maior conscientização do acompanhamento de rotina e a ferramentas de screening mais eficazes, que vão permitir um diagnóstico precoce. Se eu tenho um diagnóstico precoce, obviamente eu inicio o tratamento precocemente. Então, o prognóstico ele vai melhorando à medida que a gente vai melhorando esse diagnóstico precoce. Então, hoje em dia, a gente tem pouca incidência, né, do câncer de colo de útero devido às ferramentas de screening, às políticas de prevenção e promoção à saúde que dizem à mulher, vá fazer o seu Papa Nicolau, vá fazer o Papa Nicolau. Porque daqui que saia de uma lesão intraepitelial, né, uma neoplasia intraepitelial cervical de nível 1 até se alcançar o câncer, ela tem que ter passado muitos anos sem ter procurado nenhum tipo de atendimento para que não se resolvesse naquele nível. Então, quando é que a gente observa, né? No ano passado, a gente foi lá no ambulatório da dor. Aí a doutora Sandra falou sobre o câncer do colo de útero, né? Que ainda tem a incidência, bom dia. Mas o que aqui era, claro, é uma moradora de rua, aí ela acabou falecendo, ou são pessoas que realmente... Deixa eu só terminar esse slide, aí vocês entram, beleza? Eu aviso. Então, o que ele percebeu, né? Que à medida que a pessoa tinha menos contato, menos acesso ao serviço de saúde, maior a probabilidade dela ter um câncer de colo de útero, o que já não é a situação da imensa maioria das mulheres. Então, a gente tem uma redução substancial da incidência do câncer de colo de útero. Além disso, o que mais? As ferramentas de screening. É um exame extremamente barato, é um esfregaço do tecido do colo do útero e que ele consegue detectar aí alguma variação, alguma displasia que está acontecendo naquele colo e já iniciar o tratamento. Então, tudo isso foi bom, é barato, ele é eficaz e a gente promove que as mulheres procurem esse serviço. Então, isso favoreceu um diagnóstico precoce, portanto, um tratamento precoce. O câncer de estômago, ele também teve uma redução na sua incidência, que a gente vai já ver no gráfico, porque essas ferramentas de screening também melhoraram, né? Desenvolvimento de endoscopia, a biópsia cada vez mais sensível, né? Na detecção dessas neoplasias. E um grande fator que vocês vão observar lá no gráfico, em torno de 1940, que a gente tem uma queda substancial desse câncer de estômago, foi pela criação, né, a invenção da geladeira. É o fator ambiental que favoreceu a redução da incidência do câncer de estômago. Porque antes era o quê? Conservar alimentos, era sal, muita quantidade de sal, ou então ficava ali exposto, então tinha uma concentração de micro-organismos muito grandes, então isso favorecia infecções, e a gente viu lá que as infecções elas podem acabar induzindo uma neoplasia. Então, quando se inventou a geladeira, a gente teve a redução substancial do câncer de estômago. A gente olha, né, quando a gente vai comparar lá os Estados Unidos com o Japão, por exemplo, do ponto de vista do câncer de estômago,
Nos Estados Unidos é uma concentração bem baixa, e quando a gente olha para o Japão é bem elevado. Por quê? Porque no Japão as pessoas consomem os alimentos crus, tem aquela coisa, né, dos insetos, um morceguinho, coisa assim perfeita para se alimentar, e uma quantidade muito grande de shoyu, né? Sal lá em cima, né? Então isso favorece a ocorrência do câncer de estômago. Vem aí, quando a gente olha para o gráfico também, a gente vê uma subida grande da incidência de câncer de pulmão nas mulheres. A partir ali do 1960, quando tem o movimento feminista, né? Então, se os homens fumam, eu quero fumar também. Nossa, que costume massa para pegar. Aí começa a fumar e aí começa a ter a incidência maior de câncer de pulmão nas mulheres, né? Devido ao feminismo. A gente só começa a ter a redução quando a gente começa a ter, né, a ação do governo em cima, isso mundialmente, né, com as campanhas antifumo, para que a gente tenha essa redução. Por que percebeu-se isso? Porque através dos estudos epidemiológicos se viu que 85% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo fumo, né? São pessoas que fumam. Então a gente precisa fazer alguma coisa para ter essa redução. Então iniciou as campanhas e foi aí que a gente teve o declínio a partir ali dos anos 2000, tá? Então deixa eu chamar aí o pessoal que a gente entra e fala novamente aqui com o gráfico. Então, pessoal, a comprovação disso são esses gráficos, né? Isso aqui foi retirado de um artigo. Então, vocês observam aqui, né, a queda da incidência do câncer de útero devido ao diagnóstico precoce, a queda da incidência do câncer de estômago pela invenção aqui da geladeira por volta de 1940, certo? Então a gente consegue observar isso aqui, né, no sexo feminino, tá? Agora o que é que a gente observa quando chega ali em 1960, inicia o movimento hippie, né, feminista, o aumento da incidência de câncer de pulmão nas mulheres. Por quê? Porque elas querem fazer as mesmas coisas que os homens, então elas começam a fumar de forma exacerbada e tem a maior incidência. Bem aqui no finalzinho, ó, nos anos 2000, é que vocês começam a observar um início da descida, do declínio, que foi devido às campanhas antifumo que começaram a ser inseridas para toda a população. O que é que a gente observa também? Que existem alguns, ó, que eles se mantêm aí constante ao longo do tempo. Pela a coloração fica difícil a gente enxergar. Deixa eu aumentar aqui no celular para ver se eu vejo. É melhor nos slides aí de vocês do que aqui na tela. Ó, o câncer de mama, ele se mantém aí mais ou menos estável, mas ele começa a ter uma pequena redução a partir dos anos 90, quando a gente tem a melhoria dessas técnicas de rastreio, de investigação do câncer de mama, e também as políticas que disseram que a partir dos 40 anos a mulher tem que fazer ali a mamografia, né, para facilitar essa detecção. Então a gente também tem essas ferramentas. Aqui no caso dos homens, esse gráfico é dos homens, né? A redução do câncer de estômago, ó, do mesmo jeito. Aí o que é que a gente observa aqui? O câncer de pulmão também aumentando a sua incidência, que é justamente na época que já estava alto, né? A partir de 40 já vai subindo, mas quando chega nos anos 60 tem um pico bem alto por conta do movimento hippie, né? Então fica fumando, aí tem um aumento da incidência do câncer de pulmão, e só lá pelos anos 2000 é que a gente começa a observar a redução devido às campanhas antifumo. O que é que a gente pode destacar aqui no gráfico dos homens, né? Essa linha aqui mais escura do câncer de próstata, vocês observam que ele está aqui linear, mas ele tem uma subida e uma descida, ele não fica muito estável. Por quê? As ferramentas de screening do câncer de próstata, elas já são bem avançadas, elas já conseguem detectar muito no início, né? Só que o que é que a gente tem que fazer antes para se pedir, né, o exame para o câncer de próstata? Tem que fazer o exame de toque, né? E infelizmente, a maioria dos homens ainda tem, né, o preconceito na realização do exame, e o médico só pode solicitar um exame se ele for lá tocar e sentir um crescimento anormal. Então, se não fizer o exame, a gente não tem como controlar, aumentar ali o diagnóstico precoce do câncer de próstata, consequentemente um prognóstico melhor para essa doença.
A vantagem que se tem, né, entre aspas, do câncer de próstata é porque quando ele começa a ter um mínimo crescimento, ele já começa a afetar a micção, a bexiga, né? Então ele já começa a ter certa sintomatologia e aí ajuda, aí ele, agora eu tenho que fazer, né? Aí faz o exame e faz a detecção mais precoce e consegue iniciar o tratamento. Mas se ele for empurrando com a barriga, aí a gente tem aquela incidência da mortalidade que ficou em segundo lugar lá na mortalidade, né? Mesmo com todas essas ferramentas de screening tendo aí evoluído tanto em ponto de vista tecnológico. Então, nesse contexto, a epidemiologia ela pode ser dirigida pelos seguintes fatores, né? Os fatores genéticos, então a pessoa ela tem uma predisposição genética, hereditariedade. A gente vai ver quando a gente estiver vendo na aula que aquelas pessoas que têm uma predisposição genética, infelizmente, elas têm uma tendência muito maior a desenvolver o câncer. Por quê? Se ela tem uma predisposição genética, significa que ela tem aquele oncogene ativado em todas as células do corpo. É diferente de uma pessoa que passa por um processo de mutação em uma única célula e aí aquela uma única célula vai aí, né, iniciar o processo de crescimento da neoplasia. Se ela tem todas as células, a probabilidade de muitas células sofrerem um processo de mutação é bem maior, tá? Então tem esse fator da hereditariedade, nós temos também os fatores ambientais e culturais, então o tabagismo, o alcoolismo, uma alimentação não saudável, o uso de hormônios, né? Infecções também podem contribuir para a incidência, né, maior de neoplasias. E, obviamente, a idade, o envelhecimento, porque quando a gente vai envelhecendo, né, as nossas células elas vão perdendo lá os telômeros e a gente vai tendo uma probabilidade maior, de ter uma mutação que pode originar uma neoplasia, certo? Então, dentre os fatores ambientais associados às neoplasias, nós temos que as exposições ambientais parecem ser os fatores de risco predominantes para os tipos de câncer mais comuns, sugerindo que uma alta fração dos cânceres é potencialmente prevenível, né? Mas eu conheço uma pessoa que só se alimenta bem, que faz exercício todo santo dia, que tem um hábito saudável, ele não se estressa, ele faz yoga, ele faz meditação, não sei o que, e ele teve câncer. É exceção, né? E quando a gente faz o estudo epidemiológico, a gente observa que um hábito ruim, ele está sim diretamente associado a maior incidência de neoplasia, de doenças cardiovasculares, de obesidade, de diabetes, isso é fato, certo? Então, por exemplo, pessoas que usam aquecimento a lenha sem exaustão, elas têm uma incidência maior de câncer de pulmão. Por quê? Porque ficam ali respirando a fumaça, tá? Pessoas que tomam bebidas quentes, lá no sul do Brasil, a galera pega o chimarrão e toma fervendo. Então, eles têm lá no sul, quando a gente compara as regiões do Brasil, a gente tem uma incidência muito maior de câncer de esôfago. Por quê? Porque sai queimando tudo, gerando processo inflamatório, induz aí a formação de uma neoplasia. Poderia. Se a pessoa bebe demais, fora os componentes do café em si, né? Mas além disso, a bebida quente também pode gerar. Ainda bem que eu não bebo café. Começar a fazer gelado. Também não bebo chá, olha aí. Nada quente. É só beber chá gelado. Não. Nem quente, nem gelado. Para mim, o gosto de qualquer tipo de chá é ruim. Ave Maria. Aqui, ó. As pessoas, né, tem vários artigos já que mostram isso aqui, que pessoas que consomem uma grande quantidade de embutidos, de fast food, têm uma incidência maior de câncer do intestino, certo? Agrotóxicos, né, infelizmente a gente está tendo contato direto e os estudos já estão mostrando o crescimento epidemiológico de diversas doenças associadas ao consumo dos agrotóxicos. Como assim o consumo dos agrotóxicos? Aquelas frutas que a gente comprou no mercado é cheio de agrotóxico, né? Que a gente não tem dinheiro para pagar R$40 no tomate, no quilo do tomate orgânico. Então a gente vai lá e paga R$10, que já é um absurdo, no quilo do tomate com agrotóxico. Então é assim que a gente vai tendo contato com esses componentes que podem induzir a neoplasia. Por quê? Porque são componentes carcinogênicos que podem induzir uma mutação. Antigamente a gente tinha também tintas, né? Normalmente o pintor ele desenvolvia ao longo dos anos uma neoplasia. Por quê? Porque as tintas tinham um componente que induzia, era carcinógeno e aí induzia a neoplasia deles. Hoje retiraram esses componentes, mas não significa que seja ruim, né? Foi. Professor, por que tem gente que fala que esquentar comida no micro-ondas causa câncer? Porque é radiação. Esse aqui é radiação. A radiação ionizante, é
falta de... Tem uns que falam que é por causa da radiação, tem uns que falam que, por exemplo, antigamente usavam marmita em plástico também, se for realmente botando plástico, não dá. Mas se botar no prato, aí não tem problema não. Mas é mais falta de conhecimento mesmo, ignorância mesmo. O quê? Sei que ele está falando, quando a gente fica na física, não tem um negócio que é a frequência da onda, né? Então, assim, para esse lado aqui, a frequência, isso aqui é amplitude, né? Como é micro-ondas, a frequência é menor. A frequência é maior quando tem raios X, Pois é, não como ele diz na comida, né? Não de você ficar tendo contato ali. E essas mas mesmo assim já foi batido que as micro-ondas, elas não atravessam micro-ondas e vêm destruir a gente. Pois é, eles limitam a propagação dessas micro-ondas, mas antigamente se achava isso. Ficava tanto no alimento como ele passava do micro-ondas e vinha pra gente, mas não é assim não. Além disso, as taxas de mortalidade são variáveis para o mesmo câncer, de acordo com diferentes regiões geográficas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem uma incidência de câncer de mama muito maior do que no Japão. Por quê? Porque o câncer de mama ele está diretamente associado à obesidade. A gente sabe que os Estados Unidos é um dos países com maior índice de obesidade. E o Japão, contrário, né? A negada lá é tudo magrinha. Aí não tem uma incidência tão grande do câncer de mama. Já quando a gente vai observar a incidência do câncer de estômago, no Japão é muito maior do que a dos Estados Unidos. Por quê? Há alimentos crus, né, que podem estar contaminados, bem como aqueles insetos, morcego, que tem todo tipo de micro-organismo. E também o alto consumo de shoyu, que é uma quantidade muito elevada de sal. Eles comem mesmo para botar para lascar. Então, a gente percebe que o fator ambiental ele pode favorecer a ocorrência da neoplasia. Não. Eu pensava que morcego era o chinês que ele come tudo, come é tudo. Asiático em geral come é tudo. Coreano, chinês, japonês. Minha gente, aqui a gente tem, né, uma tabelinha que tem lá no livro de vocês, que pela primeira vez nos capítulos tem essa partezinha de epidemia, né? Ele vai mostrando aí algumas substâncias carcinógenas que existem em alguns componentes, né? Placa de níquel, refrigerante, combustível, porque ele bota umas coisas assim, combustível de míssil. Tem um super contato com combustível de míssil, né? Mas tem umas coisas assim que a gente tem certa familiaridade, né? Que podem causar aí esses tipos de câncer, tá? Aí aqui nos fatores ambientais ainda, tá? Eu não quero passar sem destacar isso para vocês, que desde quando começou o semestre, que eu tive uma informação importante, que eu pesquisei muito das pessoas que usam vape ou que fumam esporadicamente, tá? Infelizmente, os artigos mostram que as pessoas que fumam esporadicamente ou que são, por exemplo, pessoa que é casada com um fumante, é um fumante passivo, ou que usa esse vape, eles têm um dano muito maior do que o próprio fumante primário. Por quê? Porque como ele se expõe esporadicamente, o organismo dele não está adaptado àquela lesão que é causada pelos compostos químicos. Então, enquanto está passando pelo processo de adaptação lá que a gente viu, né, a substituição do epitélio, o fumante normal, o passivo e o que fuma esporadicamente, toda vida que ele fuma, ele causa uma agressão muito maior. Então, a probabilidade de você desenvolver um câncer de pulmão é muito maior fumando esporadicamente. Mas, pelo amor de Deus, não vai fumar direto, não. Não vai fumar direto, não, que é pior, tá entendendo? Sem citar nomes. Sem citar nomes, né? Mas o ideal mesmo é largar, né? Largar, isso não tem futuro nenhum, só causa dano. A gente às vezes vê, né, a pessoa que tem um contato com um fumante em casa, aí não entende, porque vive com tosse, vive doente. Por quê? Porque acha que não tem relação nenhuma, mas é porque eu fumo. Minha irmã não fuma, mas o marido dela fuma igual uma caipora, né? Os filhos dela nunca estão saudáveis, nunca. Estão sempre tossindo com a secreção e tudo. Não, isso é alergia, isso é alergia. Não, isso não é uma alergia, mas ao componente do cigarro. Não, mas ele fuma lá fora.
Cigarro impregna nicotina, todos os componentes impregna no corpo, na pele da pessoa. Isso também já tem vários artigos mostrando. Então, a partir do momento que ele fumou, ele nem tomou um banho nem nada, só porque ele fumou lá fora, entrou, vai estar, quando a criança vier abraçar, ela vai ter o contato. Então, você vai prejudicar da mesma forma a pessoa que está ali, tá? Então, também causa infinitos danos, inclusive maiores do que o próprio fumante, porque você não tem essa capacidade de se adaptar, o seu organismo não está preparado, tá? Então, além dos fatores ambientais, a gente viu que a gente também tem o fator do envelhecimento da idade associado às neoplasias, né? O câncer, ele não era um problema de saúde pública até 1900, mas o que foi que aconteceu? A expectativa de vida foi aumentando, ou seja, houve um envelhecimento da população graças ao desenvolvimento das vacinas, dos hábitos de higiene, do uso dos antibióticos, né? E aí a incidência do câncer aumentou, passando a ser um problema de saúde pública. Então, à medida que o indivíduo envelhece, aumenta a incidência de mutações que causam as neoplasias, ao mesmo tempo em que ocorre o declínio na eficiência imune. O que é que a gente vai ver quando estiver vendo a patologia, né? Que a gente pode ter uma mutação, né, acontecendo normal. Eu fui na praia, provavelmente você sofreu várias mutações, mas o que é que acontece? O nosso sistema imune vai lá, reconhece que aquela célula está com problema e destrói. As pessoas idosas, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão perdendo a capacidade do sistema imune de combater, seja uma infecção, seja uma neoplasia, uma célula tumoral, uma célula estressada. Então ele vai perdendo essa capacidade, ele vai ficando mais fraco. Então a probabilidade de que a gente tenha a ocorrência das neoplasias, ela aumenta proporcionalmente com a idade, certo? E por fim, a gente tem os fatores genéticos, a hereditariedade, né, associada às neoplasias. Então, a predisposição genética tem uma forte associação com a incidência de cânceres. Muitas das características genéticas herdadas envolvem a conversão de moléculas procarcinógenas em carcinógenas ativas, de forma muito mais frequente que em pessoas que não possuem os genes herdados, tá? Por outro lado, os fatores ambientais podem influenciar o risco de desenvolver o câncer, mesmo em indivíduos que herdam os genes do câncer bem definidos. Então, também temos diversos trabalhos mostrando, se eu pegar um grupo de mulheres, todas elas têm o BRCA1 e o BRCA2 do câncer de mama mutados, né, que estão com uma deficiência mutagênica. Então, todas elas têm a chance de desenvolver a neoplasia, mas aquelas que têm hábitos ruins, sedentarismo, obesidade, elas desenvolvem muito mais facilmente uma neoplasia do que as que têm o hábito oposto, né? Uma alimentação saudável, faz exercício físico. Então, a gente tem a influência, aí não é só ter o fator genético, não. A gente também tem o fator ambiental atuando sobre o fator genético nessa seleção, ok? Então, por exemplo, né, como eu já falei, né, o risco de câncer de mama em mulheres que herdam cópias mutadas dos genes supressores de tumor BRCA1 ou BRCA2 é quase 3 vezes maior em mulheres nascidas depois de 1940 do que nas mulheres nascidas anteriormente, talvez por causa de mudanças no comportamento reprodutivo ou aumento da obesidade nos últimos tempos. E mudanças no comportamento reprodutivo não se refere à vida sexual, se refere ao uso de contraceptivos hormonais, né? Então, quando elas jogam a dose cavalar de hormônio dentro do corpo, isso pode favorecer também a proliferação das neoplasias, tá? Então, gente, quando a gente faz o estudo das neoplasias e tudo mais, quando a pessoa vem a descobrir um câncer de fato, né? Não uma neoplasia benigna, mas uma maligna, ela tem inúmeros tratamentos, né? Mecanismos que vão ser utilizados ali para tentar solucionar aquele câncer. E um desses são os cuidados paliativos. Pelo que eu vi, eu acho que vocês não vão, né, no ambulatório da dor. Lá tem essa parte de cuidados paliativos. Tem. É. Então, a gente tem essa parte dos cuidados paliativos e a epidemiologia permitiu o desenvolvimento de políticas de prevenção ao câncer através do estímulo a hábitos benéficos que vão reduzir aí a ação dos fatores ambientais e podem contribuir para o diagnóstico precoce. Então é quando se diz, né, faça exercício,
se alimente bem, tente não se estressar. Por quê? Porque já viu que os fatores ambientais podem favorecer a ocorrência das neoplasias. É quando vem a política de promoção e diz, faça o exame de Papa Nicolau, faça o exame de toque, que é para ver se detecta precocemente um câncer de colo de útero, um câncer de mama. Homens, deixem de preconceito e vão procurar lá o exame do toque, que é para ver se tem um câncer de próstata, tá? Então isso faz parte dessas políticas para tentar detectar precocemente o câncer. Então, a partir do diagnóstico, existe uma série de ações a serem desenvolvidas, incluindo o tratamento. Dentro dessas ações, existem associados ao tratamento do paciente com câncer, com ou sem perspectiva de cura, os cuidados paliativos. É importante destacar para vocês que a gente tem na nossa mente, né? Eu, pelo menos, tinha muito antes de começar a estudar para dar essa disciplina, né? Que cuidados paliativos é aquela pessoa que não tem mais jeito não, né? Você está ali tentando só facilitar, aumentar a qualidade de vida dela naquele momento, mas não tem mais solução. Mas não, os cuidados paliativos, pela sua definição, pela sua proposta, né? Ele é feito para aquelas pessoas que têm uma alta perspectiva de cura e para aquelas também que não têm mais solução, né? Isso é o ideal, esse é o ideal dos cuidados paliativos. Significa que na nossa realidade, principalmente no Sistema Único de Saúde, a gente tem esse acesso. Não, a maioria é mesmo para aquelas pessoas que já estão ali em fase final, né? Então, o que é um cuidado paliativo, né? É dar uma atenção maior, você ter o cuidado, a atenção com o paciente, chega lá, conversa com ele, tenta saber como ele está, não é só chegar e medicar, não. É conversar, criar um vínculo com o paciente. São os doutores da alegria, né? Que chegam ali para as criancinhas na parte oncológica e tentam animar elas, deixar elas mais felizes. É aquela coisa que a gente já viu várias campanhas de aulas de dança, né, para os pacientes com câncer, a doação de cabelo, né, para fazer as perucas para esses pacientes que estão perdendo cabelo e acabam perdendo a autoestima. Tem também, a Carol estava me dizendo, né, na época que eu dei essa aula que ali ela trabalha lá no ambulatório da dor, não sei se ela ainda está lá, mas ela trabalhava lá, e ela dizia que tinha uma parte, uma vez no ano, né, que uma maquiadora maquiava todas, aí colocava a peruca e uma fotógrafa e tirava fotos, né, de todas as pacientes, para que elas se sentissem bem, aumentar a autoestima, porque isso faz com que a pessoa se sinta melhor. Faz parte dos cuidados paliativos também, obviamente, a medicação. Quando a gente foi discutir lá no ambulatório da dor, uma das coisas que a doutora Sandra botou em questão é que o Brasil é um dos últimos países que usa aí de concentração de opioides. Então os médicos eles deixam a pessoa morrer de dor, mas não davam morfina. E ela disse que ela é totalmente contra. O paciente, ela chegou lá, foi tratar o paciente, tô com dor, taca morfina. Porque a preocupação dos médicos, em vez de ser o cuidado paliativo, é o quê? Melhorar a qualidade de vida do paciente. Se ele está com dor, eu vou tentar resolver a dor desse paciente. E a preocupação do médico, não, mas ele vai se viciar. Ele vai se viciar. E não é assim, se a gente, ela mostrou uma comparação, né, o gráfico, aqui no Brasil com os Estados Unidos, enquanto a gente usa nacional, acho que é 7 gramas que ela mudou, lá nos Estados Unidos é 500 e poucos gramas, tá entendendo? Para você ver a disparidade do cuidado com a pessoa, que é a fonte, a base dos cuidados paliativos, é dar essa qualidade de vida, diminuir a dor do paciente. Nesse caso, os Estados Unidos são muito assim, não, porque assim, a crise de opioides lá, os viciados no meio da rua é surreal. Também tem essa parte, né? Ela falou, ela também comentou sobre isso, né? Que lá também tem esse problema aí, e não tem também o serviço de saúde pública, que a gente tem, né? Essa prescrição, mas a maioria é privada. Tem os serviços pro bono, claro, mas a maioria também da saúde é privada. Mas ela disse que lá, por mais que tenha esses fatores aí, você vê demais, de 7 para 500 é gritante, né? Lá não tem tantas opções como no Brasil tem, porque, por exemplo, lá eles não podem receber de pirona, é ilegal nos Estados Unidos. Então, é ilegal, porque eles tiveram... Só pode fazer mal demais. Tá? Eles tiveram algumas pessoas que desenvolveram uma trombocitopenia que multiplicou por conta da dipirona. Aí, esse mesmo medicamento, em alguns países da Europa, também são proibidos. Aí, ou seja, como eles não têm a opção da dipirona, muitas vezes já passam por esses opioides. Aí, por conta disso, além das opções deles serem poucas, eles utilizam porque é uma coisa rápida, só que teve como esse efeito colateral esse vício.
o vício das pessoas. Pois é. Ela mostrou até o protocolo que fazem, né? Tem lá uma lista, a pessoa, você tem tendência a se viciar? Ela até disse, né? Isso aqui a gente faz porque a gente é obrigada a fazer, mas a pessoa vai botar, eu tenho tendência a me viciar. Não vai, né? Mas aí a pessoa preenche e aí eles fazem a medicação com os opioides no ambulatório da dor. Então, obviamente, tem fisioterapia, né? Tem essas ações comunitárias que também favorecem. A gente tem, né? Também faz parte dos cuidados paliativos, aquela pessoa que eu não aguento mais ficar no hospital. Se eu já estou numa fase aqui que não tem mais jeito, eu não quero ficar no hospital, eu quero ir para casa, quero ficar em casa. Então, isso também faz parte do cuidado paliativo, o médico chegar e dizer, olha, ok, você quer ficar em casa, vou fazer de tudo para você ir. Não é uma realidade tão grande no Brasil, porque no contexto do SUS, impossível, né? Por quê? Porque a gente tem medicação, tem oxigênio, tem não sei o quê. Então tem que ter uma pessoa lá para ficar ao lado do paciente que está em cuidado paliativo domiciliar, né? Já no contexto privado, a gente às vezes consegue, mas também, a maioria das vezes entra na justiça, tem que fazer essa solicitação. Mas se a gente consegue, para o paciente estar em casa, não estar naquele ambiente hospitalar, é muito vantajoso. E aí isso faz bem a ele, né? Então, os cuidados paliativos constituem uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos doentes que enfrentam problemas decorrentes de doenças graves e ou incuráveis e das suas famílias, tá? Sempre lembrem, a pessoa que está com câncer, ela está sofrendo muito, mas a família também, né? Porque muitas vezes vai ter que ter uma pessoa da família que vai ter que largar o emprego para cuidar daquela pessoa, porque não tem como contratar uma pessoa. Então ela vai dar banho, ela vai limpar o cocô, ela vai limpar o xixi, ela vai fazer a comida, ela vai dar a comida, ela vai fazer curativo, cuidar, passar o creme para não dar as escaras. Então vai ter todo esse cuidado, vai ficar acordado à noite, que o paciente às vezes ele fica gemendo, gritando de dor. Vai ter que ter o psicológico de lidar com a pessoa sofrendo com a dor na sua frente. Então os cuidados paliativos, eles são voltados para o paciente, mas também para toda a sua família, certo? Então vai ter a prevenção e o alívio do sofrimento, com recurso à identificação precoce, a avaliação adequada e ao tratamento rigoroso dos problemas físicos, né, que é o que envolve a medicação, mas também dos psicossociais e espirituais que podem ser implementados em diferentes contextos, né? Seja no contexto domiciliar, para quem conseguir, seja no contexto hospitalar ou em unidades próprias. Então tem as pessoas que estão em tratamento domiciliar, tem as pessoas que estão lá no Hospital São Vicente, no tratamento hospitalar, e tem as pessoas que estão em tratamento de cuidados paliativos lá no ambulatório da dor, que é uma unidade própria voltada para isso. Então, a gente tem essas mais variadas vertentes trabalhando juntas para os cuidados paliativos, tá? E quando a gente coloca aqui que é além, né, do tratamento dos problemas físicos, mas também dos psicossociais, é que o médico e toda a equipe, que os cuidados paliativos, eles não vão envolver apenas o médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem um psicólogo, tem todos os profissionais envolvidos para dar uma melhor qualidade de vida àquele paciente. Se o indivíduo ele tiver uma questão espiritual, você vai utilizar, porque muitas vezes quando o paciente ele descobre que ele está com câncer, ele já fica naquele questionamento, por que eu, Deus, né? Por que comigo? Então você tem que tentar utilizar isso aí para aquele paciente. Da mesma forma, se eu tiver um paciente ateu que não acredita, você não vai chegar, Deus vai te curar. Não, assim, se ele não acredita, para que tu vai falar isso, né? Então chega e tenta melhorar a qualidade de vida dele, seguindo aquilo que ele acredita, tá? Então para isso o que é que a gente percebe? Obviamente, além da medicação, eu preciso ter um contato muito próximo, muito direto com o paciente para poder conseguir envolver todos esses fatores, certo? Então os princípios gerais dos cuidados paliativos vão ser aí: fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispneia, outras emergências oncológicas. O que é que a gente observa muito nos pacientes oncológicos? Eles não conseguem comer, a maioria tem que colocar uma sonda. Por quê? Porque a quimioterapia ela vai afetar as células do tumor, mas ela também vai afetar as células do paciente, né? Ela tem como alvo principal aquelas células que se proliferam muito rapidamente. Quais são as células do nosso corpo que se proliferam muito rapidamente? Então, na pele, né? No estômago. Então, se ela não consegue mais se proliferar porque ela está sendo destruída pelo quimioterápico, então a gente começa a ter, né? Feridas na pele, começa a ter feridas estomacais. Aí o paciente, quando come, ele sente dor. Então, ele não consegue mais comer. Então,
taca a sonda para conseguir se alimentar. Então tem que ter, né, a medicação para aliviar esses sintomas, para ele parar de sofrer. Reafirmar vida e morte como um processo natural, e aí envolve muito o psicólogo, o psiquiatra, para chegar e dizer, isso acontece, tudo, é difícil. Eu não sei se Wagner falou com vocês sobre isso, mas quando ele veio dar a conferência da outra vez, né, ele disse que tem essa parte das comunicações de más notícias, né, em que você tem que, claro, ser sensível com a família para avisar, ele teve morte encefálica, não tem mais como fazer, mas também não é para ficar mediano, né? Mas pode ser que... Não, tá morto diretamente, só que tendo cuidado para falar isso, né? Então, sabendo lidar com o paciente para dizer que viver e morrer é algo natural que vai acontecer para todo mundo, tá? Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidar ao paciente. Se ele for, né, tiver religião, você usa isso. Se ele gostar, a paciente ela adora dançar, então vamos tentar favorecer que ela participe de uma aula de dança, de alguma coisa. Então a gente tenta utilizar tudo aquilo que faz bem ao paciente para melhorar a qualidade de vida dele. Não apressar ou adiar a morte, né? Então, ele já está morrendo, então vamos deixar ele em casa mesmo que ele vai morrer. Não é porque ele foi para o domicílio para se sentir melhor que a gente vai largar de mão. Tem que medicar do mesmo jeito, tem que cuidar do mesmo jeito. Não vamos nem apressar, nem adiar a morte da pessoa, né? Professor, mas tem a possibilidade do paciente querer abandonar o tratamento. Aí já não é mais nossa responsabilidade. Não, ela disse que, ela colocou isso lá também quando ela estava falando. Chegou aqui, quer se tratar, quero me tratar. Se chegou uma hora, o paciente diz, não quero mais, não quero tomar, ela, pois pode sair, que comigo não é. E ela disse que ela é bem grossa mesmo. Ou você quer, ou se não quiser, pode sair daqui, porque eu só quero aqueles que querem viver. Ou pelo menos tentar viver. Se não quer, então pode sair. Ela é bem rígida nesse aspecto, tá? Então, oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente em seu próprio ambiente. Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível até a sua morte. Então, tem aquela pessoa, né, velhinha, e diz, eu quero ir no mercado. Não, mamãe, não vá no mercado, porque a senhora pode pegar uma infecção, a senhora está fazendo quimioterapia, está suscetível a infecções, não vá. Mas a pessoa quer se sentir útil, né? Então você vai e diz, tá bom, eu vou lhe ajudar o máximo possível para que a gente consiga ir no mercado e você se sinta útil. Então é também fazer esse suporte e usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto, ou seja, os cuidados paliativos, eles estão ali principalmente voltados ao paciente, mas eles também estão voltados para a família durante o processo do tratamento e após a morte. Então, eles também vão contribuir para a família, né? Nesse processo de luto também tem essa participação, ok? Portanto, fica evidente que as doenças oncológicas podem acarretar em muitos sofrimentos, não só para o paciente, como para a sua família. Então, o cuidado paliativo tem o intuito de proteger do sofrimento. Ou seja, aumentar a qualidade de vida dos envolvidos no processo. Por isso, ele é considerado uma abordagem, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ela classifica os cuidados paliativos como uma abordagem diferente para o câncer, tá? Então, os cuidados paliativos não se preocupam apenas com o sofrimento físico, né? Eliminar a dor, a falta de ar, a inatividade, a ansiedade, mas também o sofrimento de ordem emocional. Como é que vai lidar com aquela pessoa que descobriu, que está com medo, que está aí com a sobrecarga mental, que começa a se questionar, principalmente quando tem relação com a religiosidade, tá? Idealmente devem ser iniciados desde o início da descoberta e, se necessário, seguir até os momentos finais ou após a cura. A Carol também falou, né, quando ela estava lá na visita conversando, que ela já conhecia a doutora Sandra, porque ela trabalha lá, que lá também a pessoa que se cura, ela também pode retornar e continuar fazendo um acompanhamento psicológico, né, de todo o processo. Então, o cuidado paliativo, ele é da hora que descobre, durante o tratamento, após a morte para a família ou após a cura para o paciente que conseguiu ter a vitória, né?
Então a gente tem esse processo acontecendo. Eu destaco para vocês o tempo todo que não é só o paciente, mas também a família, porque a pessoa da família vai perder o emprego, vai ficar com os problemas financeiros, além de estar com o paciente em sofrimento. Então tudo isso vai afetar a família como um todo. Então, se a casa estiver desequilibrada, né, se você não der um suporte à família, consequentemente essa pessoa ela vai acabar, né, chegando à sua estafa, e aí vai se estressar, vai ficar cansada, pode até brigar com o paciente. Em vez de você estar melhorando a qualidade de vida do paciente, você está piorando. Então você tem que trabalhar com os dois, paciente e família, para conseguir alcançar essa qualidade de vida que tantos os cuidados paliativos se associam. Então não necessariamente precisam ser feitos pelo especialista em cuidados paliativos, né? Mas o médico, a equipe multiprofissional e interdisciplinar deve ter essa atenção à tentativa da melhoria da qualidade de vida do paciente e sua família, né? Muitas vezes interrompe o trabalho, passa por dificuldades. Os trabalhos científicos mostram que as pessoas que são acompanhadas com a equipe de cuidado paliativo têm uma melhor qualidade de vida, ou seja, tem uma menor incidência de depressão, que está muito associada ao câncer, né? Tem menos dores, tem menos sintomas da doença, porque tem esse cuidado paliativo associado. Infelizmente, os cuidados paliativos ainda não estão disponíveis para todas as pessoas no Brasil, certo? Como ela falou, lá ela também disse que, por exemplo, se vem um paciente com câncer de outro município, ela não pode atender. Ou tem que ser encaminhado diretamente do São Vicente ou do Crato, senão ela não atende. Ela já disse que já chegou várias pessoas, né? Ah, mas eu vim de não sei aonde e tudo, e me disseram para vir aqui que vai acabar com o meu sofrimento. Eu não posso. E aí ela tem que se recusar, mesmo o paciente ali na frente dela, em sofrimento, ela tem que recusar. Porque ou tem que ser do município do Crato, ou tem que vir encaminhado diretamente da parte de oncologia do São Vicente, senão não recebe o tratamento paliativo lá. Aí, não sei como é que funciona, mas ela também falou isso, né? Então, o que é que a gente percebe? Não está disponível para todo mundo, né? Tem gente que infelizmente não vai conseguir o tratamento. Porque se tem esse problema aqui, né? Essa burocracia, na verdade, né? Aqui, vai ter em outros lugares também. Então, a pessoa não vai conseguir ter esse acesso e vai ficar em sofrimento, certo? Ok? Tranquilo?